Boa noite a todos, dando prosseguimento aos estudos. A Era Nova, item 9. Deus é o único e Moisés o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem um germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se poderia adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, e que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, na qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que eram suas precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidades para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção à beleza e à santidade da moral, impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. Eles abrem as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espírito arrematará. Um espírito israelita, Munhouse, 1861. Vamos às nossas vibrações, pedindo pela paz também no mundo, pedindo pelas pessoas que estão sofrendo com as calamidades da natureza no planeta todo, em especial no Rio Grande do Sul. Agradecidos pelo dia de hoje, com o nosso coração repleto de amor, nós vamos expandir esse amor com uma luz muito intensa e vibrar por todo o planeta Terra, pela paz entre os homens, pela união das religiões e filosofias em torno do Mestre, por todos os hospitais, por cada leito de dor, por toda a humanidade sofredora, pelos idosos, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, por aqueles que não têm um abrigo ou alimento na mesa, pelos dependentes químicos, pelos espíritos em sofrimentos no umbral, nas trevas e pelos suicidas. Vibremos por nossos lares como santuários das almas em esforço de renovação cristã, por nós mesmos como servidores do Cristo, e intensificando essa luz de vibração e de amor,
Vamos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, nos livre de todo mal, de praticar e de cometê-lo, que assim seja. Agradecido pelo dia de hoje, obrigado por mais essa oportunidade.